Boa tarde, gente. Agradeço o convite, né, para falar de um tema que está na minha vida, Fome Neonatal desde 1988. Então, assim, queria compartilhar um pouquinho da minha experiência, tá bom? Então, quando é que estamos diante de situações especiais? Existem várias situações especiais, né, como vocês podem ver aí. Vou me deter à prematuridade e às fendas labiais e palatinas, que é o tema que eu vou abordar. Então, assim, mesmo que seja bebês com fenda, prematuros, cada um tem a sua especificidade, né? Existem as diferenças individuais, cada um carrega a sua performance, cada um tem uma família por trás, um contexto diferente, e isso deve ser considerado, né, quando você vai lidar com esse bebê, quando você vai fazer o desmame da sonda, ajustar a amamentação. Então, isso deve ser considerado em qualquer intervenção proposta. A expectativa o que é? A gente fazer esse desmame através do peito, né, para que esse bebê saia em mama exclusiva e, assim, e leve essa mama até a mãe realmente, ou a criança, resolver desmamar. Mas a expectativa é todo e qualquer bebê fazer o desmame sonda através do peito e da sonda. Tá bom? Para isso, eu queria fazer só umas considerações rápidas, nem vou me deter a todos os aspectos, que eu tenho vários slides que eu queria apresentar, mas assim, o bebê a termo, ele tem toda uma estrutura motora oral que já facilita esse processo de sucção da amamentação, tá bom? Diferente do bebê pré-termo. Então, assim, ó, o bebê a termo tem estabilidade posicional, tem a língua um abaulamento gengival que faz com que o lábio ocupe toda a cavidade oral, anteriormente toque no lábio inferior, posteriormente no palato, certo? É anatomicamente preparado para sugar, tem uma sucção forte e ritmo, um vedamento labial adequado, a laringe mais alta, a faringe mais curta, favorece a proteção das vias aéreas, né? E ele demonstra sinais adequados. Essa foto, não sei por que ficou aí, é de um bebê pré-termo, era do outro slide. Já o bebê pré-termo é um bebê extensor, vale ressaltar que a sucção é um comportamento flexor. Você pode observar, um bebê começa a sugar, ele entra no padrão flexor, que é importantíssimo para a sua performance motor oral. O prematuro tem um sucupé subdesenvolvidos, né, ou então mesmo ausente, tem pobre estabilidade de pescoço, porque o bebê a termo, o pescoço é mais curto. Isso ajuda nessa estabilidade. Já o bebê pré-termo, não. Né, não tem aquele pescocinho curto, o pescoço dele é porque tem menos gordura. É anatomicamente em desvantagem para sugar, sua sucção é forte, sem ritmo, e a coordenação de sucção, deglutição e respiração ainda é incompleta, o vedamento labial é inadequado. Como tem menos gordura, tem maior mobilidade nessa junção temporomandibular, e daí não tem tanta estabilidade ao sugar. Ou abre muito a boca, ou fecha muito a boca, enfim. A sensação é diminuída, né? Então demonstra menos fome, tem uma resistência pequena, começa a sugar e logo dorme, menos força no vedamento labial e menos força na língua. Então, prematuridade e amamentação. Em relação às dificuldades, é um bebê neurologicamente desorganizado, porque predomina a extensão, e como vocês sabem, a sucção é um comportamento flexor. Então, a primeira coisa que você tem que favorecer na hora que vai botar esse bebê no peito é exatamente essa flexão. Na hora que você vai estimular um bebê a uma sucção não nutritiva, é essa flexão, que o bebê prematuro muitas vezes não consegue entrar sozinho. O suco impede, né, que garante essa estabilidade, ele não tem. Então, muitas vezes, a gente precisa suprir essa ausência. Como? Dando um apoio nas bochechas, que daí vai facilitar essa estabilidade que o bebê precisa para sugar. E a gordura corporal, como é menor, é muito importante, na hora de eu posicionar, eu suprir essa instabilidade proporcionada por essa ausência de gordura. Então, eu tenho que dar mais um apoio a esse bebê, trazer mais junto, deixar ele com apoio de membros inferiores, apoio de tronco, para poder favorecer essa estabilidade, certo, gente? Tá ligeiro, tá rápido, tá não? O recém-nascido prematuro tem maturidade funcional e neurológica das estruturas motoras orais,
habilidade de sucção imatura, em coordenação de sucção, deglutição, respiração, né, vivencia vários estímulos negativos numa UTI necessários para a sua sobrevivência, mas que deixa marcas para ele no desenvolvimento. Incapacidade de manter estabilidade fisiológica e peso durante a progressão oral da alimentação, distúrbios respiratórios e ou clínicos, necessidade de alimentação contínua e intermitente. Então, assim, o maior desafio para dar fome no UTI é exatamente fazer esse desmame da sonda para a amamentação, né? Principalmente diante de contextos que a gente, desse desafio, que é a prematuridade, síndromes. Esse bebê foi lá da MEAC, lembra o Franciel, esse primeiro aqui, dessa fenda lateral de rosto. E até quando esperar? Então, assim, a gente sabe que o bebê começa a sugar intraútero, né? Intraútero, ele já vivencia. E essa sucção aparece a partir da 18ª semana de intraútero de gestação, porém, desenvolve mesmo nos últimos 3 meses de vida. Então, um bebê prematuro, ele tem um prejuízo do exercício dessa sucção. Ele está lá na unidade, muitas vezes ele não consegue estar vivenciando essa função de sugar tão importante para o desenvolvimento. Então, assim, é importante a gente, quanto mais cedo, propor esse bebê a sugar, antes que problemas se estabeleçam. Então, assim, às vezes, uma simples orientação, a mãe está lá com o bebê, não custa, bota uma luvinha e bota o dedo para o bebê sugar, leva a própria mão do bebê à boca para ela sugar. Muitas vezes, essa é uma orientação simples e, assim, muito esquecida, né? Então, tem que sugar, a sucção então é a chupeta. Existe algum realmente precisa adaptar a chupeta. Mas, assim, se a mãe está ali com o bebê, por que não orientar ela a estar facilitando esse processo de sucção? Isso vai ter uma repercussão muito positiva, não só na alimentação, no desenvolvimento desse bebê. Certo? Então, é importante lembrar que a alimentação infantil, por sua natureza, é uma tarefa de desenvolvimento interativa. Pesquisas atuais sobre a alimentação de prematuro mostram que a capacidade do bebê de se alimentar bem está intimamente relacionada à capacidade do cuidador de entender e responder com sensibilidade à sua fisiologia e a entender o comportamento desse bebê. Então, esse bebê, se você observar, ele diz muito, esse comportamento tem que ser respeitado, né? Então, na hora de alimentar esse bebê, tem que ter interação, pode ser por sonda, pode ser copinho, pode ser o que for, né? Até chegar ao contexto da amamentação, esse bebê precisa se conectar ao cuidador, a quem está ofertando. Então, assim, você vê que está dando a oferta na sonda, conversando com outra pessoa, ou a mãe conversando com o vizinho, é uma forma muito automática e que tem uma repercussão na história da amamentação desse bebê, na história da alimentação. Então, são coisas tão simples, tão pontuais, mas que tão importantes para o desenvolvimento desse bebê, que acho que, assim, todo mundo sabe disso. Então, assim, mim, vocês, nós e a equipe, é importante que nosso papel, é nossa função, identificar e compreender os fatores que promovem ou restringem a manutenção do engajamento no processo de alimentação. Então, assim, a gente tem que estar ali e cobrar essa conexão da equipe, né, nesse momento. A hora da alimentação, desde o bebê nasceu, é a hora de maior comunicação, mesmo que ele está lá entubado, a hora da alimentação chegou, é a hora que ele se conecta, mesmo que ele não demonstre disso. Então, é importante ela ser respeitada, certo, gente? A experiência de alimentação ela tem que ser neuroprotetora, né? Tem que ser com respeito, se deixar guiar pelos sinais do bebê. Nessa época ainda não era proibido o brinco, não, né? Como vocês veem, eu nem gosto de ver. A gente ainda podia ser bonita para a UTI e atender tranquilo. Agora não pode mais. Mas essa época ainda podia, viu, gente? Eu continuo gostando muito de brinco. Não é? Então, os cuidados neuroprotetores incluem 7 medidas, né? Mas, principalmente, essas todas vocês conhecem, mas é importantíssimo a gente observar a questão do
posicionamento, manuseio, otimizar a nutrição, né? Os Neo sabem muito melhor isso do que eu, mas eu queria acrescentar nessa otimização da nutrição a poder proporcionar o mais cedo possível a mama. Nem que seja a mama esvaziada, nem que seja só para o bebê vivenciar a postura, a mãe colocar no colo, na mesma postura que, como se fosse amamentar, tirar a roupa para poder o bebê sentir o cheiro, sentir o gostinho, fazer esse pele a pele. Então, assim, essa otimização da nutrição que a gente possa também contemplar isso. Essa experiência sensorial que o peito dá, né? Independente de ser uma sucção efetiva. E a parceria com a família é importantíssima. A família, a mãe, né, que é mais importante nesse contexto da amamentação, a principal atriz ela se sentir apoiada, claro, né? Então, a equipe deve desenvolver estratégias de intervenção que sejam, gente, eu não enxergo dali, acredito, não sejam apropriadas para o bebê. Aliás, que sejam apropriadas para o bebê. Condição, estado comportamental, competência de deglutição e, mais importante, sua segurança. A gente tem que pensar que as estratégias da alimentação elas têm que ser pensadas a longo prazo. A gente deixa marcas nesse bebê que ele vai levar a vida inteira. Então, assim, não adianta forçar. O bebê nem acorda para mamar, nem acorda na hora da dieta. Ah, não, vamos começar oral, vamos, entendeu? É muito importante que a primeira experiência do bebê oral é quase tão importante quanto a primeira hora, fora de brincadeira. Ainda não tem nenhum estudo, não, mas eu vou fazer. É quase tão importante quanto a primeira hora na sala de parto. Porque se o bebê, a primeira experiência dele oral não deve ser num copinho. Minha gente, vocês concordam que deve ser na mamadeira, no peito. Deve ser no peito. Ai, doutora, deve ser no peito. Deve ser no peito. A primeira experiência oral do bebê, isso aí é um dos primeiro passo para o sucesso da amamentação. Já pensou, primeira experiência do bebê ser no copinho, né? Ainda dormindo, um bebê que não acorda. Então, assim, não adianta você querer forçar um processo. Por que forçar um processo de um bebê que não acorda, de um bebê que ainda não está coordenando direito, de um bebê que toma 3 ml no copinho e já começa a franzir a testa, fazer batimento de asa? Não, ele está aceitando. Ele aceitou 10 ml. Então, assim, é parar para observar, vamos ver, e olhar os sinais desse bebê. Quem deve guiar a gente nas estratégias é sempre o bebê, tá? E não a lotação, na UTI. Tá? Vixe, eu fiz foi voltar, vale tudo. Pronto. Então, o que podemos fazer? O grande desafio está na atividade humana mesmo. Então, é a gente contagiar a equipe. A gente conversar com a equipe, olha, tá mesmo? Então tá. Pois vamos lá olhar junto, desse 5 ml aqui, vamos ver. Desembrulhe o bebê para ver como é que ele está realmente aceitando. Entendeu? Então, assim, acho que a grande questão não adianta, às vezes, ver só. Aí vem a técnica e diz, não, está tomando super bem. Aí vem a fome e diz, não, ele não está aceitando, não dá para evoluir. Então, vamos ver junto, técnica, fono, neo, enfermeira. Ver todo, para ter o mesmo olhar e falar a mesma linguagem, e ser muito mais fácil organizar esse bebê para ir para casa de uma forma segura. Então, é importante ouvir e ver o bebê, né? Então, assim, aquela seta ali, gente, faz quando vocês estão enxergando, mas ali é contração frontal, que o bebê começa a contrair também quando descoordena. Batimento de asa, gemido, tiragem intercostal. Tem tiragem de fúrcula também, entendeu? Então, assim, observar, ver e ouvir esse bebê é muito importante, sempre. Então, quais são as manifestações que está difícil para esse bebê? Queda de saturação, cianose, esforço respiratório, batimento de asa de nariz. Ali é um vídeo. Eu fiz, foi adiantar, não foi? É isso, né? Não. Eu estou no de baixo. Porque aqui é um vídeo. Ai, pronto. Só. Então, assim, você tem um bebê que acabou de comer e você muitas vezes se depara com esse bebê
nessa condição, né? Então, perigos, que é a teoria da alostase, né? Que o bebê, em estresse, ele reage pensando na sua sobrevivência e não no seu desenvolvimento. E essas experiências negativas, elas são acumulativas, o bebê vai guardando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propõe, se tratando da alimentação a esse bebê. Então, o prazer tem que guiar, e o bebê também, né? Que está sempre dizendo para a gente a condição que ele tem. Então, é fundamental estratégias que aumentem a confiança da mãe nas habilidades e cuidados do seu bebê. Oportunizar situações de observação do comportamento do bebê pela mãe. Respeitar a maturidade do bebê para início do desmame da sonda. E a sucção nutritiva. Oportunizar esse bebê a ter sucção não nutritiva. Eu tenho esses slides. Foi muito interessante. Eu estava, inclusive, atendendo um bebê do berço vizinho, e a mãe entrou na unidade e o bebê estava sugando o rude. Estava sugando o rude. Aí eu disse, mãe, isso é com outro bebê. Eu tinha terminado de atender, estava enrolando o bebê e me chamou a atenção assim, o jeito que ela chegou, muito assustada, muito novinha a mãe. Eu disse, olha, ele estava sugando o rude. Mãe, bote uma luvinha e põe seu dedo para ela, para o bebê sugar. E aí ela foi e colocou. E olha como o bebê foi trazendo ela para junto dele, né? O bebê foi sugando, e ela foi se aproximando e abriu um sorriso e assim, e se sentiu conectada com aquele bebê. Uma coisa tão simples assim, estratégia tão simples e que às vezes passa despercebida, né? Pela equipe. Então, o que é mais? Por que é importante estimular o bebê a sugar? Impacto significativo na formação reticular, né? Vocês sabem que a formação reticular interfere, é importante para o estado de alerta, controle respiratório, regulação cardíaca, estresse, tono, percepção. Então, a sucção, ela promove a conexão das sensações motoras e orais por esse bebê, muito importante para o desenvolvimento. Facilita as interações entre bebê e ambiente e melhora a maturação do desenvolvimento necessário para a alta. A sucção não nutritiva, dedo, chupeta ou seio. A chupeta, quando usar, né? Como usar e se usar. Realmente, assim, a chupeta é muito complicado o uso no UTI neonatal, né? Tirando alguns casos que realmente o bebê precisa usar. É um bebê super estressado que vai para uma adoção, por exemplo, né? É muito comum daqueles bebês de mães usuárias de droga. O bebê precisa sugar. A mãe, ele vai para uma instituição, não vai ter uma mãe, não vai ter. E assim, corre o risco de você perder aquele momento para estimular esse bebê a sugar, só depois ele não conseguir. E aí, se ele ficar num abrigo, um bebê irritado, um bebê. Quem vai ter paciência? Quem vai querer se conectar com esse bebê? Então, tem alguns casos que ele deve ser discutido com a fono, deve ser discutido com a equipe, para que realmente se vale ou não a pena indicar. Mas o dedo, gente, a mãe está lá, a mãe vai 3 vezes. A própria técnica, na hora da oferta da mamadeira, da oferta do leite na sonda, botar o dedo enluvado para o bebê sugar, não custa nada. Ele fazendo essa associação, né, da descida do leite pela sonda e do estímulo no dedo, da sucção no dedo. É importante o ritmo e estabilidade do bebê estar acordado. Ninguém deve estimular a sucção com o bebê dormindo. Quando iniciar, estimula a mama de forma segura e eficaz. Então, a gente pode, de forma segura, né, escolher o momento, mas de forma eficaz, o decorrer do processo é que vai dizer para a gente se está eficaz ou não. Considerar a idade corrigida, né, normalmente 34 semanas, muito embora, às vezes, tem bebê de 33 semanas que está super preparado para iniciar o peito. Então, a gente tem só que ter o cuidado da mãe estar muito cheia, né, se esse bebê realmente tem uma coordenação já estabelecida, para poder, então, começar o estímulo com tempo controlado, né, e observar o peso. A questão da observação do peso é importante o quanto que o bebê vem ganhando, né, diariamente pela sonda.
né? Então, assim, e aí você está sempre checando esse peso. A princípio, quando você começa, não desconta ainda do volume ofertado na sonda. Você, a princípio, só como estímulo, como sucção não nutritiva. O bebê tem que ter uma estabilidade clínica e fisiológica e atividade de reflexo, né? Reflexo de procura, de mordida e os protetivos, de sucção, mordida e vômito, que são os reflexos de proteção, certo? Então, o aleitamento materno envolve uma habilidade de sucção e o desejo da mãe, que, como o doutor Moisés colocou muito bem, né, muitas vezes a mãe quer muito e não consegue, né? E tem aquelas mães que não querem mesmo de jeito nenhum. E a gente tem que respeitar, né? Não dá para transformar a mãe em peito. Então, o êxito é uma coordenação de sucção, deglutição e respiração, e o comportamento materno é fundamental nesse processo. Em relação à prematuridade e à amamentação. Uma das grandes dificuldades é em relação ao estado comportamental, porque o bebê, às vezes, não tem resistência. Começa a mamar 5 minutos e já dorme. É um dos grandes, do grande limite, né? É o primeiro limite para esse processo no bebê prematuro. Realmente é a questão da resistência comportamental. Ou irritabilidade, ou aquele bebê que se irrita muito no peito. Por isso que é importante, porque essa irritabilidade a gente pode muito ir ajustando através da sucção não nutritiva. Então, o bebê vai fazendo a sucção não nutritiva, você vai. É a oportunidade que você tem para ajustar essa irritabilidade. Tá? Necessidade de facilitação da pressão negativa. Então, algumas vezes, durante o processo da amamentação, o bebê precisa, sim, de um controle motoral, né, se fazer um apoio de bochecha para melhorar essa pressão negativa e a quantidade de tempo necessária. Então, às vezes, esse bebê precisa ficar um pouquinho mais tempo, ou então você começa graduando, aumenta um pouquinho, porque você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer esse desmame peito-sonda, para o complemento não ser mais do que o bebê precisa. Vai que ele mamou muito e você acaba dando a oferta toda, e aí isso pode também prejudicar o bebê. Tá? A amamentação não é um método a ser seguido. Então, existe individualidade, compreensão do processo, descoberta de sensações táteis, orais, gástricas, entre outros. É a base para outras formas de alimentação e envolve rotina, ritmo, ambiente e socialização. Então, se a amamentação for tranquila, então, na hora que você estimula a amamentação desse bebê está mamando, é importante para todo o desenvolvimento da alimentação dele, né? Do desenvolvimento, da introdução alimentar, entre outros. Então, é um processo que faz a história dele de desenvolvimento. Em relação à fenda palatina e à amamentação, a pressão negativa intraoral é insuficiente, né? O bebê cansa, o estado comportamental dele também acaba que ele dorme muito, até mesmo para fugir daquele contexto que pode não tá adequado para ele. O bebê regurgita, que engole muito ar, né, quando suga, escape de alimento pela narina, engasgo e estresse. Essas são algumas dificuldades no bebê com fenda palatina. Quando é unilateral, as dificuldades são menores do que aquelas completas, ou bilaterais. Tá? Ui. Aqui é vídeo também, como é que eu passo. Pronto. Então, aí foi um bebê que nasceu com a fenda. Será que dá para vocês verem? Tem uma fenda posterior. Eu aperto aqui. Ai, não. Ricardo não disse que ia. Foi. Tem uma fenda posterior que acontece muitas vezes de passar despercebida, né? Que ela é bem. Dá para ver, gente? Apaga essa luz aqui. Aqui. Mas dava bem direitinho. É bem posterior mesmo, gente. Só o palato. Enfim, mas tinha, tá? E aí
Acredita, né, doutora? Então, é importante sempre, ao avaliar o bebê, né, visualizar o palato mole, porque às vezes a fenda é tão posterior que realmente passa despercebido, né? Já aconteceu de, no consultório, eu fazendo um bero no bebê, e o bebê começou a mamar, aí mamava e saía pelo nariz, né? Regurgitava, tinha um refluxo nasal, e aí eu parei o exame, pedi, mãe, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tinha realmente uma fenda e tinha passado despercebido, mas era uma fenda bem, tipo essa, bem posterior e bem pequenininha. A gente tem que estar atento a esses. E agora está na época, viu, gente, que vocês sabem que é sazonal. Quando começa a aparecer um, é porque vai aparecer outras aí, por aí. Então, a dificuldade, né? Pressão negativa intraoral, que é a sucção insuficiente, o bebê... Não, isso aí eu já disse, né? Já fui. Deixa eu ver. Estratégia da amamentação. O posicionamento, né? Quanto mais elevado, melhor. Mais seguro para esse bebê. Suporte de dispositivos auxiliares, como, por exemplo, a plaquinha. A plaquinha facilita muito para esse bebê. Ou, no caso da fissura labial, o micropore. Técnicas de compressão mamária, né? A mãe durante... Esse bebê tem que vivenciar o estímulo à mama. É importantíssimo colocar esse bebê no peito, né? E bebê com fenda e fissura, a gente não precisa de sonda, a não ser que tenha alguma patologia associada. Tem outras coisas, mas a fenda palatina, fenda labial, o bebê pode comer oral, não precisa passar a sonda. Técnicas de compressão, alimentação combinada, né? Mama, e às vezes um complemento, mamadas frequentes, monitoramento de peso e o canguru. Então, aqui é a plaquinha, né? O bebê com plaquinha que ajuda muito, melhora muito a pressão negativa para a mama. E aqui o micropore também, que melhora muito o vedamento. Aqui é um bebê que normalmente a gente indica bicos mais mole, mais longos, né, para ele conseguir sugar. Em relação à fenda labial e à amamentação, o vedamento é incompleto, o bebê engole muito ar, também cansa, perde o mamilo, você tem que frequentemente fazer ajuste na postura, o ganho de peso às vezes é inadequado, dói para mamar e ele incoordena. Então, a amamentação do recém-nascido com fenda. A postura é importantíssima. A postura de frente é muito bom para o bebê que tem fenda labial, porque o próprio mamilo ajuda no vedamento. Estimula a abertura de boca. A mama tem que estar macia sempre. Manter a mama direcionada para o lado oposto da fissura. Então, orientar a mãe para que ela direcione a mama para o lado que não tem fenda. Fenda bilateral, direcionar mais para baixo e para o lado que não tem fenda. Usar o polegar, o indicador, para obstruir a fenda ou o micropore. Às vezes tem mãe que não gosta do micropore, e a gente pede para ela colocar o dedo. Apoiar a mandíbula do bebê, né? Então, aí você vai dar um suporte externo, para facilitar, porque normalmente são bebês que, ao sugar, abrem muito a boca, né? Porque ele perde um pouco o referencial, né, da sensação oral. E aí você pede para a mãe ajudar a fazer um apoiozinho na mandíbula dele, para que ele diminua essa amplitude de movimento de mandíbula. E a compressão mamária. Tá? Como ajudar nas habilidades necessárias, independente do bebê ter fenda. Tá? Contato pele a pele, o mais possível, estimular a comunicação. O bebê não entende o significado, mas apreende a intenção de quem quer ajudá-lo de verdade. Ajudar os pais a reconhecer os sinais do filho, né, e poder entender suas necessidades e empoderar o pai. Tem a questão de orientar a mãe, estimular a sucção não nutritiva, é muito importante para a conexão e para ela se sentir realmente empoderada nesse processo. É incrível, gente. Lembrar que a afetividade é a chave do desenvolvimento infantil, tá bom? A postura é muito importante, cabeça e tronco alinhado, apoio de pés. Se você almoçar 2 minutos que você estiver comendo seu pé pendurado, você vai ficar muito cansado. Então, a gente tem que lembrar disso na hora da amamentação. Sempre apoio de pé é fundamental para um processo seguro de sucção, tá bom, gente? Acesso às mãos livres tem uma relação muito importante a mão com a boca.
Tanto que várias respostas você consegue do bebê através de estímulo nas mãos. Então, é muito importante que o bebê tenha acesso, esteja com a mão livre. Então, vai fazer aquele pacotinho, tudo bem, mas deixa os braços fora. E não. Então, na hora da amamentação, o bebê tem que estar com essas mãos livres. E sem luva, né, gente? Lembre-se, o ambiente intrauterino proporcionou um suporte, uma vez que seu limite é muito bem definido, fazer com que os bebês se sintam apoiados. Porque dentro do útero, o bebê se movimenta e tem sempre a parede, né, para que dá esse limite. Então, na hora de posturar esse bebê na mama, você tem também... Se o bebê se engasga, a primeira coisa... A gente mesmo, se a gente se engasga, a primeira coisa que você faz? Procurar um apoio. O bebê também. Então, é muito importante que esse limite, esse apoio de pezinho esteja sempre presente na hora da alimentação. Flexibilidade, né, atender às necessidades específicas de cada bebê. Então, essa questão dos pais poderem entrar toda hora na unidade é muito importante. Às vezes a gente orienta, olha, vai mamar em livre demanda, mas o que é que o pessoal faz? Espera 3, se o bebê chorar, tipo, 1 hora antes, e a mãe está lá no hospital, mas não chamam. Não chamam. Fica lá fora, não chamam a mãe para amamentar. A mãe estando lá no hospital, entendeu? Então, assim, essa flexibilidade da equipe é importante a gente estar sempre cobrando. Gente, ó, é de 3 em 3 horas, mas... Então, até quando prescrever, mama em livre demanda de acordo com a necessidade do bebê. Tira os horários, chamar a mãe. Deixa que se tem a prescrição médica, o povo faz. Não faz quando a prescrição é nossa, mas quando tem da médica. Então, assim, ter essa flexibilidade, entender essa importância, né? A oportunidade de vivenciar livre demanda. Então, e o treino da deglutição, começando, mesmo que o bebê, a mãe não tenha leite, vai ser só o seio seja esvaziado, seja 2 minutinhos no peito, isso é um estímulo de treino da deglutição importante para quando iniciar o desmame do bebê. Isso aqui que eu estou apressado, que é francesa. Então, o que podemos esperar de um resultado de qualidade? É uma estabilidade e um prazer em alimentar, né? Então, o bebê tem que mamar com prazer, sempre. Tá? Tem que ser bom para os dois, tem que ser bom para o bebê e tem que ser bom para a mãe. Dar sonda ao seio, como? O ideal é peito e som. Nem sempre isso é possível. Então, assim, existem outras estratégias, copinho, colher... translactação, relactação e a mamadeira. Cadê a doutora Divina? Ainda bem que ela saiu. Qual a melhor opção? Meu guia é sempre o binômio mãe-bebê. Então, assim, tem algumas situações que realmente a gente vai adaptar uma mamadeira. É porque faz parte do desenvolvimento da sucção. Se você considerar o desenvolvimento neurológico, o bebê só tem maturidade para tomar copinho com quantos meses? 7 meses. Então, assim, se o bebê não vai mamar, não vai... Então, assim, por que ele não vivenciar a sucção da maneira prazerosa? Né? Por quê? Então, o copinho tem que ser um jeito, transição rápido, assim, que esse bebê realmente vai para o peito, vai sair, vai ficar só na mama exclusiva. Mas isso não vai acontecer, vai amamentar, né, por outras coisas, assim. Então, um bebê que vai para uma adoção não tem sentido ficar tomando no copinho. O bebê precisa sugar. E está sempre combinado com o serviço, né? Isso é importante. Então, existem várias formas de dar. Porém, eu queria... porque, assim, hoje em dia está muito, muito evidente a indicação de mamadeiras por pessoas não grátis, por blogueiras. Atualmente, a da moda, acho que é a da A20, e tem uma outra, não, nem a mão, não. É uma outra que é molinha. Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Então, e isso não existe. A sucção ela é uma assinatura. Cada bebê tem a sua. Né? Todo bebê suga. Existem os 2 componentes, de pressão, né? Pressão negativa e a compressão, que formam a sucção. Mas a sucção é única, ela é uma assinatura. E o que deve mover a opção da mamadeira é o padrão de sucção do bebê. Que existem vários fatores, né? Tamanho, largura, dimensão, material, furo. Então, existem vários aspectos. E o padrão do bebê, que deve ser ajustado de acordo com o padrão do bebê sugar. Então, é muito importante a escolha
do tipo da mamadeira, uma vez havendo necessidade, tá, gente? Então, assim, aquele apoio ali, ó, aquele bebê é síndrome de Moebius. Era um bebê que não ia mamar, né? Então, precisava, ia tomar no copinho, derramava tudo, era um horror, se engasgava. Então, a gente teve realmente que adaptar uma mamadeira. E, mesmo assim, ele precisava do controle motoral, porque não tinha força. Esse aqui é um bebê que ia para adoção, e aquele ali foi um bebê que a mãe veio a óbito. Então, assim, 3 contextos que não tinha sentido deixar o bebê tomando num copinho, tá bom? Então, é importante a questão da resistência do bebê, né? Ele conseguir manter aquele processo de mama, sequência de sucção que seja funcional. Muito importante com a questão da orientação, principalmente em prematuros. Dormiu, mexe na boca, mexe nele para ele continuar sugando. Se o bebê tiver leite na boca, ele vai se engasgar. Então, assim, o certo é tira do peito e vê se ele induz ele a engolir, tem estratégias para se fazer isso, para então ver se ele ainda quer mamar, tá? Buscando a postura ideal. Então, primeiro de tudo é a que a mãe esteja confortável, sempre, tá? Tenho algumas observações. Empoderar a mãe sobre várias possibilidades para que ela possa experimentar o melhor repertório que se adequa às necessidades do seu bebê. Então, você mostra para ela as posturas existentes, que possíveis, né? E aí deixa ela se adequar e buscar que melhor se ajuste a ela e seu bebê. Então, é importante que, apesar de algumas respostas estarem presentes desde o nascimento, nem todos os indivíduos adquirem as mesmas habilidades motoras na mesma idade cronológica. É isso. Não é receita de bolo. Cada paciente deve ter seu plano de atendimento individual e todas as estratégias devem ser direcionadas ao objetivo de cada um. Então, amamentar um prematuro é muito mais do que nutrir, né? É abrir o caminho para o desenvolvimento, com cuidado e proteção que fortaleça o vínculo e transforma pequenos desafios em grande conquista. Fono Adriano Teixeira. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um prazer estar com vocês aqui.